Meus amores, cinética química, assunto de hoje, ordem de uma reação química. O que é que nós estamos vendo? Estamos vendo como é que se avalia a velocidade de uma reação química. E chegamos a ver no último encontro uma equação que nos diz o seguinte: a velocidade da reação química é uma constante. Sobre essa constante falamos quase nada ainda, que multiplica a concentração dos reagentes que participam da reação. Esse valor é elevado a um Rzinho. Esse Rzinho tem nome, esse Rzinho chama-se ordem da reação. Ordem da reação em questão. E esse Rzinho, ele mede o Rzinho, a influência da concentração do reagente na velocidade de uma reação química. Suponha o seguinte: você dobrou a concentração do reagente durante uma reação química e a velocidade da reação apenas dobrou. Aquele Rzinho valerá 1, 2 elevado a 1 é 2. E você dirá que a reação química em questão ela é de ordem 1 em relação àquele reagente químico. Vamos supor que você dobrou a concentração do reagente em uma dada reação química e a velocidade da reação se tornou 8 vezes maior. Pera aí, 2 para dar 8, só se eu elevar 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Aí você terá uma reação cuja ordem é 3 em relação àquele reagente químico. Ô Gil, e como que essa tal ordem da reação é determinada? Ela é determinada experimentalmente. Você tem que ir para o laboratório, ir modificando a concentração do reagente e observando o que aconteceu com a velocidade da reação química em questão. Por exemplo, temos que ser rápidos. Por exemplo, vamos supor uma reação entre nitrogênio e hidrogênio, os dois no estado gasoso, para produzir a substância química hidrazina, cuja fórmula é N2H4. Aqui um 2 para que a equação fique equilibrada, balanceada. Aí você foi para o laboratório e mediu a concentração do nitrogênio e do hidrogênio no meio em que a reação ocorria. Vamos supor que no experimento primeiro que você fez, a concentração de nitrogênio ela seja 0,10 mol por litro no frasco em que a reação ocorre. E vamos supor também que a concentração de hidrogênio seja igual, 0,10 mol por litro. Você mediu, colocou a reação para ocorrer e mediu a velocidade com a qual média a reação ocorria. E a reação em questão ocorria com uma velocidade medida em mol por litro por segundo. A reação ocorria com a velocidade de 8,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro por segundo. Fechou? Fechou. No segundo experimento, olha o que eu vou fazer. Eu vou manter a concentração do nitrogênio em relação ao primeiro experimento e vou dobrar a concentração de hidrogênio no meio em que a reação ocorre. E ao fazer isto, eu observo o seguinte: a velocidade da reação tornou-se 4 vezes maior. Faz a conta. Perdão, 4 vezes 8, 32. Só que 32 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 3,2 vezes 10 a menos 1. Olha que legal. Você manteve a concentração do nitrogênio, dobrou a concentração do hidrogênio no frasco em que a reação ocorria e a velocidade da reação aumentou 4 vezes. Então eu posso concluir que
a concentração do hidrogênio interfere na velocidade da reação. Só que interfere ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Ô Dilma, por que você manteve a concentração do nitrogênio constante? Vê se você entende. Se eu quero medir a interferência da concentração de uma espécie química na velocidade da reação química, eu tenho que manter todos os outros critérios constantes, inclusive a concentração da outra espécie. Eu mantenho constante para medir apenas a interferência da concentração daquela espécie que eu queria. Traduzindo, tentando traduzir. Eu quero medir a interferência da concentração de meninos numa sala de aula. Eu mantenho a concentração de meninos constante e altero a concentração de meninos para ver que resultado isso traz no rendimento, sei lá, da turma em questão. No terceiro experimento, eu farei o seguinte. Em relação ao primeiro, eu irei manter 0,10 a concentração do hidrogênio e vou dobrar a concentração de nitrogênio. E observo com isso que a velocidade da reação ficou a mesma do experimento 1. Dil, então isso quer dizer o seguinte, que se eu mantiver a concentração de hidrogênio e alterar a concentração do nitrogênio, nada ocorre com a velocidade da reação química. Então eu vou dizer que essa reação ela é de ordem 2 em relação ao hidrogênio, porque lembra, eu dobrei a concentração dele e a velocidade da reação aumentou 4 vezes. Porém, essa reação é de ordem 0 para o nitrogênio, indicando que a concentração do nitrogênio foi mudada e isso não trouxe nenhuma interferência na velocidade da reação química em questão. Então eu posso afirmar que para essa reação a velocidade dela é uma constante que multiplica a concentração do nitrogênio elevada a 0, mostrando que ele não interfere na velocidade da reação. Tudo isso vezes a concentração do hidrogênio ao quadrado. Só que todo número elevado a 0 é 1. Portanto, a velocidade dessa reação seria uma constante que multiplica a concentração de hidrogênio ao quadrado. Dil, então agora dá para eu achar essa constante de proporcionalidade. Como é que você faz? Você pode escolher, escolha qualquer um dos experimentos, ou 1, ou 2, ou 3, e substitua aqui, substitua. Por exemplo, quer ver? Experimento 1. Velocidade da reação, 8. Põe aqui, vezes 10 menos 2. O K eu não sei, eu quero encontrar essa tal constante chamada constante cinética para a reação química. E aqui eu coloco a concentração de hidrogênio no meio em que a reação aconteceu. É elevada ao quadrado. Faço uma algebrazinha que eu irei fazer para achar o K, a constante cinética, para esta reação química. E a constante cinética para esta reação química terá o seguinte valor. Vamos só substituir agora. Você poderia ter feito isso com o experimento 1, com o 2 ou com o 3. E se o K é uma constante, ele independe da mistureba que eu fiz no laboratório. Sigamos. Velocidade da reação V no experimento 1, 8 vezes 10 a menos 2. A constante cinética, guarda, ela tem um valor para cada tipo de reação química. Então você vai dizer, a constante cinética é quanto? Depende da reação. Depende de os fatores que interferem na velocidade da reação em termos de concentração dos reagentes. K, e aqui você coloca, estamos fazendo para o experimento 1. A concentração de hidrogênio no experimento 1 ao quadrado. Corta. Pode cortar, não pode? Que 0,1 é 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Corta. Sobrou que a constante cinética para esta reação química
ela vale 8. Você verá no próximo encontro que essa constante é função de algumas coisas. Por exemplo, a temperatura na qual a reação ocorre. Mas, por enquanto, o valor seria 8. 8, ok. Bom, a velocidade da reação foi dada em mol por litro por segundo. Você dividiu pelo quadrado de mol por litro. Vai dar uma certa unidade de medida. Só que como para cada reação essa constante tem uma determinada unidade de medida, dizemos que ela é uma grandeza cuja unidade de medida é variável. A gente só coloca constante cinética igual a 8. Olha que legal agora. Se eu te der em um meio onde esta reação ocorre a concentração de hidrogênio, basta você colocar aqui, elevá-la ao quadrado, multiplicar por 8, que você terá a velocidade da reação química naquela situação de concentração. Confere. Vamos ao experimento 2. Qual é a concentração de hidrogênio no experimento 2? 0,2. 0,2 ao quadrado é 0,04. E 0,04 multiplicado pela constante cinética, que é 8, dá 0,32. E 0,32 é 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Então guarda o que é a ordem da reação. É aquele expoentezinho que a gente coloca na concentração, naquela equação de velocidade é constante vezes concentração elevada a alguma coisa. O Rzinho é esse alguma coisa que indica como que aquele reagente estará interferindo na velocidade da reação química em termos de sua concentração, onde a reação de fato acontece. Adiós! Até a próxima!